É só uma cadeira. Se quiser, vai ficar no canto. Não seja dramática. Meu pai desferiu a frase em frente a 53 convidados, 6 semanas depois da minha cirurgia de reconstrução do tornozelo, durante a festa que eu mesma planejei, decorei e paguei até o último arranjo de mesa. Lá estava eu, em uma bota ortopédica, vestindo um vestido azul marinho escolhido 3 dias antes, me apoiando numa muleta, enquanto uma mulher que eu nunca tinha visto se acomodava na minha cadeira. Ela era a namorada de 2 semanas do meu irmão. O que meus pais não suspeitavam é que, 3 dias antes daquela noite, eu descobrira algo no extrato da minha conta bancária que tornava só uma cadeira o menor dos problemas. E, acredite, quando aquela noite chegasse ao fim, não seria mais eu a ficar encostada num canto. Mas antes de continuar, clique em curtir e se inscreve, só se essa história fizer sentido para você. Conta para mim de onde está assistindo e que horas são na sua cidade, adoro saber de onde vocês acompanham. Eu me chamo Andine, tenho 34 anos e sou organizadora de eventos em Ridgemont, na Pensilvânia. Voltemos, então, 6 semanas antes da tal festa, numa tarde cinzenta em que tudo começou a rachar. Eu estava no Arrove State, medindo espaço para a tenda de um casamento em junho, meu maior contrato do ano. O chão de pedra, encharcado pela chuva que caíra durante a noite, traiu o meu pé esquerdo. Desci um degrau, escorreguei e ouvi o estalo antes de sentir a dor, fratura exposta no tornozelo esquerdo. O ortopedista falou em reconstrução 3 vezes, cada vez anexando prazos maiores, cirurgia, 8 semanas sem apoiar o peso, de 3 a 6 meses de fisioterapia. Minha carreira depende de estar em pé 10, 12 horas por dia, andando pelos salões, coordenando montagem, correndo de um canto ao outro quando o florista traz o tom de branco errado. Recuperei a voz ainda enrolada pela anestesia e liguei para a minha mãe da sala de recuperação. Ela me ouviu por uns 12 segundos e arrematou. Então você ainda vai organizar nossa festa de 40 anos de casamento, certo? Falta só 6 semanas. Nada de você está bem, nada de precisa de algo, nem mesmo isso deve doer. Só a festa. Enquanto eu encarava o teto, zonza e dormente da cintura para baixo, a enfermeira entrou para conferir o soro. A única visita era Rachel Voss, minha colega e melhor amiga, que me levara ao hospital e ligara para a seguradora. Nenhum parente apareceu, nem naquela tarde, nem no dia seguinte, nem em nenhum dos dias da minha recuperação. No 3º dia, Rachel trouxe sopa. No 5º, minha mãe mandou um zap, não esquece que o buffet precisa da lista final até dia 20. Ser a filha responsável tem esse custo, ninguém pergunta como você virou responsável. Simplesmente esperam. É tão natural quanto a gravidade ou a chuva que molha o piso do Arrove State. Há 3 anos, meus pais acumulavam 3 meses de aluguel atrasado no condomínio onde moravam. Meu pai, Gerald, acabara de ser demitido da fábrica de papel fora de Ridgemont e minha mãe, Maureen, jamais tiveram um emprego com carteira assinada. Na terça-feira, o proprietário entrou com processo de despejo. Na sexta, eu já era a nova dona do lugar. Usei $87.000 das minhas economias para comprar o imóvel à vista. Meu nome entrou na escritura e criei um contrato de locação mais amistoso, $400 mensais contra os 1.400 que o mercado cobrava. Para evitar que eles fossem despejados de novo, abri uma conta poupança conjunta no nome de Gerald e no meu, com um depósito de $22.000, tirados da reserva que eu juntara para minha fisioterapia, meu colchão de segurança. Pois bem, em 3 anos, meus pais pagaram o aluguel em dia 0 vezes em 36 meses. E cada saque de emergência que fizeram foi parar no bolso do meu irmão Brent, conserto de carro, multa por excesso de velocidade, fiança após o segundo DUI. Até o mês passado, quando Maureen me pediu $3.200 dizendo que o aquecedor pifara e eles iam congelar. Transferi o valor em menos de 1 hora. 2 semanas depois, Gerald comentou de passagem que o aquecedor funcionara normalmente o inverno inteiro. Fiquei-me perguntando para onde tinha ido esse dinheiro, mas, entre ficar com o pé engessado, planejando uma festa do sofá e dar conta de tudo, não tinha fôlego para investigar. Pedi então à Rachel, minha amiga contadora, que desse uma olhada nos extratos quando pudesse. Ela topou, com uma condição: Andine, você promete que vai ler e entender o que eu encontrar?
Naquele momento, eu nem fazia ideia de quanto tinham usado até que, 3 dias antes da festa, o estrago apareceu em números. Deixe-me falar um pouco sobre Brent. Ele tem 38 anos e jamais ficou mais de 6 meses no emprego. Já foi demitido de um depósito, de um lava rápido, de uma equipe de jardinagem e de um restaurante, onde só durou 11 dias antes de ser flagrado roubando as gorjetas dos colegas. Tem 2 passagens por DUI, deve dinheiro a pelo menos 3 pessoas que conheço e provavelmente a várias que eu nem imagino. Joga póquer online como se respirasse, sem parar. E, desde que nasceu, é o queridinho da minha mãe. Não falo isso com amargura, mas como quem diz que fevereiro na Pensilvânia é gelado. Cada vez que ele apronta uma nova confusão, carro batido, relacionamento em pedaços, contrato rescindido, ela me liga no mesmo tom. É seu irmão, família ajuda família. E eu ajudo, porque se não fizer isso ela passa 45 minutos no telefone chorando que só eu me importo com essa família. Enquanto isso, do zero, montei meu próprio negócio, planejo casamentos, eventos corporativos, campanhas beneficentes. Tenho carteira de clientes e uma reputação a zelar. Quando o Rotary Club precisou de uma coordenadora de gala no ano passado, adivinha quem chamaram? Eu? Foi meu maior contrato, $15.000 num único evento. Quando contei isso à minha mãe, ela respondeu, que bom. Pode mandar 200 para o Brent? Ele está sem dinheiro para o supermercado. Mandei 200 naquela noite e não falei mais sobre o gala. Hoje, Brent dorme no sofá de um amigo em Wilkes-Barre. Já foi despejado de 4 apartamentos. E eu, deitada na sala com o pé elevado, me pergunto por quanto tempo mais vou conseguir segurar essa corda toda. Asterisco asterisco parte 3 de 18 asterisco asterisco. Toda semana, meu irmão liga para nossa mãe. Ela sempre diz que tudo vai ficar bem e me pede para consertar as coisas. Em uma quarta-feira à noite, Rachel me liga. Sua voz é cuidadosa e suave, como a de quem vai dar uma notícia ruim. Precisamos conversar sobre sua conta de poupança, ela diz. Me ligue quando puder. A situação não é boa. Naquela noite, não retorno a chamada da Rachel. Em vez disso, gasto 3 horas finalizando o organograma de assentos para o jantar de aniversário dos meus pais. 8 convidados na mesa principal: mamãe, papai, eu, Brent, tia Dona, tio Ray, a bisavó Ruthie e a priminha Ellen. No total, 53 pessoas distribuídas em 7 mesas no salão do VFW na Maple Street. Eu mesmo desenhei as toalhas de mesa. Combinando hortênsias brancas com eucalipto, coloquei pequenas fotos emolduradas do casamento dos meus pais. Encomendei um bolo de 3 camadas na confeitaria Martinelli. Reservei o buffet, escolhi o menu, picata de frango ou costela nobre, salada de jardim, batatas assadas. Imprimi os convites em papel de linho creme. O custo total foi de $6,500. Tudo do meu bolso. Meus pais não contribuíram um centavo. Todos os dias, Maureen me chama com novos pedidos. Nunca pergunta sobre o meu tornozelo. Nunca se preocupa em saber como eu estou me recuperando. Apenas dá ordens, muda a fonte dos cartões de lugar. Adiciona os Lombardi. Seu pai acabou de se lembrar deles. Não quero salmão. Troque para costela. Faço todas as alterações. Digo a mim mesma que essa será a última grande coisa que farei por eles. O gesto final. Depois da festa, vou-me afastar, estabelecer limites, recomeçar minha vida. Pratico caminhar com a bota pelo meu apartamento. Pé esquerdo, muleta, pé direito. O fisioterapeuta me disse que a reconstrução está firme, mas eu preciso ficar longe do pé o máximo possível por mais 2 semanas. Planejo ficar sentado durante todo o jantar. Essa é a razão pela qual me coloquei na mesa principal, para não precisar me mover. Na manhã de quinta-feira, finalmente ligo para Rachel. Ela não suaviza a situação. Eles retiraram $18 da sua conta conjunta em 4 transações separadas ao longo de 2 meses, todas assinadas pelo seu pai. Minha barriga esfria. Eu havia-me prometido que a festa seria a última grande coisa que faria por eles.
Não tinha ideia de quão certa eu estaria. Rachel lê as transações uma a uma. Sento na beira da cama com o telefone no viva voz, encarando minha bota como se fosse a única coisa real no quarto. 2 de março, 4,800 dólares. 14 de março, 4,200 dólares. 29 de março, 5 dólares. 8 de abril, 4 dólares. Um total de 18 dólares. Esse era meu fundo para fisioterapia. Rachel, eu sei que essa conta era para emergências. Coloquei o geral nela caso algo acontecesse comigo, um acidente de carro ou uma internação no hospital. Só isso. Eu sei. Ligo para o banco. O gerente da agência acessa os registros. Cada retirada foi assinada por Gerald Fines. Legalmente autorizado, já que o nome dele está na conta. Não há processo de contestação nem reivindicação de fraude. Ele tinha o direito de retirar. Esse era todo o propósito do acesso conjunto. Peço a Rachel para cruzar as datas. Ela encontra em menos de uma hora. A retirada de 4,200 dólares em 14 de março foi diretamente para a Richmond Pawn and Trade. Naquele mesmo dia, o caminhão do Brent foi retomado por falta de pagamento. Quando abri o extrato bancário, vi outra transferência destinada ao cartório do Condado de Lerne, multa do segundo DUI do Brent de 18 mil dólares e 6 meses de fisioterapia. Minha seguradora cobriria a cirurgia, mas não o desnível entre voltar a andar direito ou ficar mancante para o resto da vida. E eu trabalho em pé, literalmente em pé, sobre piso de concreto, grama ou paralelepípedos de estacionamento por 10, 12 horas seguidas. Sem reabilitação total, estou acabado. Mais tarde, sentei na minha sala, abri o laptop e puxei o contrato de aluguel do apartamento dos meus pais. Renovação 30 de abril, faltavam 45 dias. Constatei que não havia assinado nada. Imprimi a notificação de não renovação só por precaução. No meu apartamento, a bota ortopédica descansava sobre um travesseiro na cadeira. Na mesa da cozinha, o formulário em branco, o extrato ao lado, cada saco marcado em amarelo. Fiz as contas, 118 mil dólares, não há fisioterapia ambulatorial. Posso tentar alguns exercícios em casa, mas o programa que o doutor em lei recomendou custa 3 mil por mês, durante 6 meses. Sem ele, as chances de voltar a andar normalmente despencam. Se meu tornozelo não sarar direito, vou mancar. Se mancar, não consigo montar cenários de evento. Se não monto cenários, perco contratos. E tudo o que construí em 12 anos vai ruir. E, acima de tudo, se eu ficar calado, como tenho feito toda vez que descobri uma nova retirada, uma outra emergência, uma mentira boba sobre o aquecedor, meu pai vai continuar passando o cartão até esgotar a conta. Ainda restam 7 mil dólares lá. O Brent vai continuar apostando, a Moren ligando. Eu acabarei pagando pelo condomínio dos meus pais, pelos erros do filho deles, pelo estilo de vida inteiro deles, até não sobrar mais nada de mim. A notificação de não renovação me daria 30 dias de aviso legal, sem precisar recorrer a um despejo, apenas exercendo o meu direito como proprietário por um contrato violado 11 meses em 36. Peguei a caneta. Mas a devolvi ao estojo, não estava pronto. Primeiro precisava ouvir o que eles tinham a dizer. No domingo seguinte, 3 dias antes da festa, acordei com o formulário dobrado em 3 dentro da minha carteira de mão. Liguei para a minha mãe. Mãe, preciso falar sobre a conta poupança. 3 segundos de silêncio, que contei. O que foi? Perguntou ela. A voz mansa de sempre, perfeitamente ensaiada, igual àquela que ela usa para justificar aos vizinhos porque o Brent não está trabalhando. A Moren disse que 18 mil dólares sumiram. 4 saques. Seu pai assinou todos. Outra pausa, breve, controlada. Então ela completou: seu pai e eu pegamos esse dinheiro emprestado. Íamos contar a você. 2 meses para contar, insisti. Estavam ocupados com a festa, perguntei, sentindo o estômago se apertar. Para pagar contas? Para trocar o aquecedor?
E no silêncio que se seguiu, eu aguardava as respostas que, pela primeira vez, eu esperava que fossem verdadeiras. Você não faz ideia de como as coisas estão caras. No telefone, meu pai me garantia que o aquecedor de água ainda funcionava perfeitamente. Mas, em vez de consertá-lo, ele o entregou ao penhor de Ridgemont junto com $4.200 em troca de crédito. Foi aí que o tom da conversa mudou. Nada de palavras mansas ou voz medida. Você quer nos descobrir agora? É esse o exemplo que demos a você? Minha resposta, fria, não estou levantando a voz. Só estou lendo meu próprio extrato bancário. Filha, esse dinheiro foi para uma emergência familiar, retrucou minha mãe, Moran, tentando amansar o clima. O Brent precisava de ajuda. Brent sempre precisa de ajuda, pigarreou meu pai. Ele é seu irmão. Na linha de fundo, a voz do Gerald em viva voz. Sua mãe tem razão. Vamos devolver cada centavo, não vamos estragar a festa por causa disso. Devolver como, pai? Você vive de pensão e a mamãe não trabalha. Sempre damos um jeito. Retrucava, cansada daquele ciclo. Eu preciso desligar agora. A voz de Moran desligou suave, mas letal, e nem ousou levar isso para a festa. Você vai envergonhar toda a família. Fitei o celular por um bom tempo antes de encostar o aparelho. Abri minha pequena clutch, retirei o formulário de não renovação e assinei. Meu cabelo preso num coque simples, vestido azul marinho, Anabela no pé bom e bota ortopédica no esquerdo, cheguei ao salão do VFW na Maple Street às 18h15, 15 minutos antes do primeiro convidado. Sobre as mesas, toalhas brancas e centros de mesa feitos com hortênsias, luzes de cordão espalhando um brilho âmbar pelo assoalho polido. Tudo organizado por mim, no laptop e no sofá, enquanto me recuperava do tornozelo quebrado. Dentro da clutch, junto com os documentos que provavam minhas decisões, extrato bancário com 4 sacos destacados, aviso de não renovação assinado, eu carregava o peso de cada escolha. Em minutos, o salão se encheu. Primeiro vieram tio Ray e tia Dona, depois os Lombardi, a tia Ruthie, de 78 anos, apoiada na bengala, afiada como ninguém. Então apareceu Ellen, filha da Dona, num vestido verde que lhe realçava os olhos. Ela correu até mim, me abraçou forte. Você está ótima. Mamãe estava preocupada. Preocupada com o quê? Perguntei, franzindo a testa. Ela hesitou, olhou em direção à mesa principal, onde Moran ajeitava um guardanapo com mãos impecáveis. Só preocupada, sussurrou. Dei de ombros e conferi os lugares, 8 cartões exatamente na ordem combinada. Eu estaria na ponta, ao lado da tia Dona, perto bastante para não me sentirem de fora, longe o suficiente para não precisar levantar. Moran e Gerald já se encontravam no centro da sala, distribuindo sorrisos combinados, sem me lançar um único olhar. Quando finalmente sentei, meu tornozelo latejou, mas eu estava ali, na minha cadeira. 10 minutos depois, Ellen voltou e, vendo espaço ao meu lado, sentou-se. Tio Ray, distraído no bar, encostou-se para nos ouvir mais de perto. Preciso de contar uma coisa, baixou a voz. Não quero que você se chateie, mas mamãe disse à minha mãe que você anda tomando muitos analgésicos desde a cirurgia. Deixei o copo d'água na mesa e tentei lembrar exatamente o que ela me disse. Ela falou que você está dependente. Que não tem sido você mesma. Que pode, nas palavras dela, arrumar uma cena hoje à noite. Virei o olhar e vi Miana Lee, rindo com o primo do Gerald, a mão apoiada no braço dele, toda simpatia e calor, anfitriã perfeita numa festa que nem organizou, nem pagou, nem mexeu um dedo para planejar. Foi aí que entendi os olhares das tias do meu pai. Quando entrei, 2 delas me fitaram de soslaio, desviaram o olhar e continuaram a cochichar. Achei que fosse pelo meu sapato ortopédico, mas não era. Moran já tinha contado a história toda antes de eu chegar. Se eu abrir a boca para falar do dinheiro, da conta bancária, de qualquer coisa, todo mundo já me vê como na pílula instável. Pobre Miane, coitada, tendo que conviver com uma filha tão difícil. Não só tirei o meu dinheiro dela, mas roubei minha credibilidade antes mesmo de cruzar a porta. Eu parei de tomar analgésico 2 semanas após a cirurgia.
Agora só uso ibuprofeno de farmácia. Balancei a cabeça em formato de confissão. Eu acredito em você, disse Ellen, apertando minha mão antes de voltar ao lugar dela. A tia Dona sentou-se ao meu lado, óculos de leitura no nariz, e passou a mão no meu braço em silêncio. Toquei a minha bolsa no colo, senti o zíper fechado, mas, por dentro, algo havia-se escancarado. 40 minutos depois, Brent chegou atrasado, com a camisa amarrotada, primeiro botão aberto, sem gravata. Ao lado dele, uma mulher loira, de vestido florido, na casa dos 20 e poucos, claramente desconfortável em meio a estranhos. Ela agarrou o braço do Brent como quem segura uma tábua de salvação. Moren levantou-se da mesa principal como se encontrasse um herói em retorno de batalha. Ah, Brent. Você trouxe alguém? Que maravilha! Abraçou o filho, depois a moça, sorrindo como se exibisse um troféu. Gente, essa é a Tiffany, namorada do Brent. Tiffany mandou um aceno tímido, alguns convidados retribuíram com sorrisos formais. A tia Ruthie fez cara de quem tenta resolver um problema de matemática, olhou para Tiffany, olhou para Brent, voltou a Tiffany. A equação era óbvia, mesa da família, 8 lugares já ocupados, sem cadeira sobrando para 9º convidado. Mien sacou a conta antes de todo mundo. Virou-se para mim com aquele sorriso que serve só para encolher o outro. Querida, você pode ceder seu lugar para a Tiffany? Ela é nossa convidada. Engoli em seco. Mãe, fiz cirurgia, não posso ficar em pé 3 horas seguidas. O sorriso de Moren não vacilou. Tem umas cadeiras ali, junto ao muro. Você pode sentar lá. A lá ficava a 5 metros de distância, uma cadeira dobrável isolada, encostada no bloco de concreto, longe da mesa, longe da família, longe do jantar que eu mesmo custeei. Mãe, eu que organizei este evento. Eu vou ficar nessa mesa. Os músculos da mandíbula dela se apertaram. Moren inclinou-se, abaixou o tom, mas não tanto que deixasse de ser ouvido por metade dos convidados. Não complique. Ela é nossa convidada. É da família. Como se fazer parte da família significasse sempre aceder. Olhei para o Gerald, que me observava, garfo suspenso no ar. Esperei que ele dissesse algo. Gerald pousou o garfo no prato e enxugou o canto da boca com o guardanapo. O silêncio dele valia tanto quanto minha palavra. Ele se ergue devagar, daquele jeito que faz quando quer que todo mundo perceba que está prestes a resolver alguma coisa. Olhando para o Dean, fala sem timidez. É só uma cadeira. Pode ficar de pé ali no canto. Nada de dramas. O salão inteiro congela. Eu escuto o tilintar de gelo num copo lá no fundo, o bufar surpreso do garçom que passava perto da porta da cozinha. 53 convidados e ninguém mastiga. Brent encosta no muro, bem atrás da cadeira nova da Tiffany, e dá de ombros, viu? Não é nada demais. Tiffany abaixa o olhar, mirada fixa na toalha imaculada, tentando entender o peso do silêncio que pairou. Do canto mais distante da mesa, a tia-avó Ruthie solta sua voz firme e direta como sempre. A menina acabou de sair da cirurgia. Gerald, o que deu em você? Gerald não responde à Ruthie. Volta os olhos para mim, como se esperasse que eu procedesse de alguma forma. A raio, meu olhar descansa na minha bota ortopédica, as tiras de velcro, o plástico duro mantendo o meu tornozelo grudado ao corpo. 6 semanas de cura, 6 semanas pilotando cada detalhe desta festa de um sofá. Ergo-me num esforço. A muleta engata na perna da cadeira e, num grito abafado de dor, meu tornozelo reclama. A tia Dona levanta meio corpo, pronta para me ajudar, mas eu nego com a cabeça. Consigo sozinha. Minhas mãos empurram o banco e minha clutch escorrega do colo, abre-se de leve. Um lampejo de papel branco ali dentro chama a atenção de Dona, que espreita com um senho franzido, mas nada diz. Arreganho os dedos, fecho a bolsa, escorrego-a debaixo do braço. Tiffany já ocupa meu lugar, mas nem ousa olhar para mim. Gerald ajeita o guardanapo e comenta, viu? Sem problema nenhum. Vamos aproveitar a noite. Sem problema nenhum.
A frase ecoa dentro de mim, o mesmo refrão da minha vida nesta família. O canto é exatamente tão gelado quanto parece. Apoio-me no bloco de concreto junto à saída de emergência, a muleta sob o braço direito. Meu tornozelo lateja com aquela dor surda que o cirurgião avisou, não fica em pé por muito tempo. O material ainda está assentando. Daqui tenho vista perfeita para a mesa principal, meu arranjo de hortênsias, meu cartão de lugar escrito em caligrafia escolhida a dedo, tudo empurrado para abrir espaço ao prato da Tiffany. Moren serve o vinho, Gerald fatiando o prime rib, Brent gesticulando animado sem que eu escute história. Ninguém traz uma cadeira. Ninguém oferece o lugar. Ninguém chega. Passa a atendente de buffet, Janet, a mesma que contratei para 4 eventos só este ano. Ela para, olha para mim e franze a testa. É CRTA Fines, porque está em pé? Posso buscar uma? Tudo bem, Janet. Obrigada. Ela vacila, me lança um último olhar e segue em frente. 2 minutos depois, tia Dona surge ao meu lado, com o prato na mão, como se tivesse esbarrado em mim por acaso. Mas eu conheço a Dona, nada nela é por acaso. Isso não está certo, sussurra. E você sabe disso. Eu sei. Olho para a clutch apertada sob meu braço, para aquele papel e a assinatura que pus ali logo na manhã seguinte ao aviso da minha mãe. Não me envergonho. Ainda não decidi o que fazer. Dona me observa em silêncio, esperando. Então ela falou algo que vou guardar comigo por muito tempo. Eu já vi sua mãe fazer isso nos últimos 30 anos. Você não lhe deve um espacinho à parte. E, com isso, voltou ao seu lugar. Continuei em pé, mas por pouco tempo. Alguém tilintou o copo e a sala se aquietou. Moren ergueu-se à cabeceira da mesa, a mão no peito como quem vai fazer um discurso solene. Os olhos já brilhavam, uma habilidade que ela lapidou ao longo de décadas. Quer dizer apenas algumas palavras, começou. 40 anos ao lado deste homem. 40 anos construindo uma família, um lar, uma vida. Ela lançou um olhar carinhoso a Gerald, o bom marido, que retribuiu com um aceno. Fomos abençoados com 2 filhos maravilhosos. Brent, ela fez uma pausa e segurou a mão dele, o qual está encontrando seu caminho. E a quem trouxeram esta linda jovem em nossas vidas esta noite? Tiffany, seja muito bem-vinda à família. Tiffany sorriu, tensa, enquanto Brent apertava seu ombro em gesto de aprovação. Fiquei aguardando um obrigado a mim, mas ouvi apenas. E, claro, a todos os amigos e parentes que vieram celebrar conosco hoje. Estamos tão gratos. Foi o encerramento perfeito, ou quase. Do bar, a voz da tia-avó Ruth cortou os aplausos. Moren e Andine? Não vai agradecer quem organizou tudo isso? Alguns olhares se voltaram para o canto onde eu estava. Moren piscou, reajustou o sorriso. Ah, claro. E que me ajudou também. Ajudou? Como se eu tivesse levado um prato de lasanha pronto, aparecido uma horinha mais cedo só para ajeitar guardanapos. Não como se tivesse passado 6 semanas planejando cada detalhe de uma cama de hospital, nem como se tivesse assinado um cheque de $6.500 para cobrir salão, comida e flores. Ajudou, repetiu ela. Apertei a clutch com força e, naquele instante, tomei minha decisão não por raiva, mas por clareza. Permaneci ali ouvindo minha mãe agradecer a todo mundo na sala, menos a quem realmente tornara aquele momento possível. Pensei, você já se sentiu invisível? A pessoa que paga, que planeja, que aparece, mas nunca é mencionada? 10 minutos depois, Brent me encontrou encostada na parede, segurando, pelo 3º copo, uma cerveja que eu nem tinha pedido. Com aquele ar paternalista, levantou o tom para que os casais mais próximos também ouvissem. Não leve para o lado pessoal, mana. A mamãe só quer que tudo fique perfeito hoje. Eu que organizei tudo hoje, Brent. Ele esboçou o mesmo sorriso meio debochado que sempre faz quando quer diminuir o meu trabalho. Pois é, né? Festa é meio a sua praia, não? Como se fosse um hobby, como se eu não tivesse CNPJ, carteira de clientes ou um monte de impostos para pagar. Fiquei em silêncio. Ele deu um gole tranquilo, satisfeito, e voltou rumo à cabeceira, mas nem conseguiu chegar lá.
No meio do caminho, Tiffany interrompeu, as mãos torcendo a alça da bolsa. Brent, posso falar com você um instante? Ele a dispensou com um gesto, mais tarde, amor. Mas ela não desistiu. Aproximou-se de mim, a voz quase sussurrada. Oi, eu não sabia que faltavam cadeiras. Brent veio até mim com aquele olhar de quem entrega um recado envenenado. Ela disse que estou para trocar de lugar, contou. Que não se importava. Olho para Brent, lá está ele, com a cerveja quase atingindo os lábios, congelado no meio do gesto. Eu não ofereci nada, digo para Tiffany, tentando apagar a confusão que nem começou por minha culpa. Ela me fuzila com o olhar, depois se volta para Brent e algo em seu rosto cai no lugar como uma peça de quebra-cabeça. Você me garantiu que ela toparia. Brent encolhe os ombros. Podemos, por favor, não agora? Mas o sussurro já se espalhou. Os casais na mesa ao lado nos escutaram inteirinho. A mulher lança um olhar ao marido, que ergue a sobrancelha num convite silencioso ao escárnio. São as rachaduras começando a aparecer, não apenas na fachada perfeita da minha família, mas no conto que Moren, minha mãe, construiu em torno deste dia. Então o serviço de jantar começa. Ondas de pratos fumegantes, picata de frango, prime rib suculento desfilam do buffet para as mesas, enquanto o aroma de alecrim inunda o salão. Eu continuo de pé, sem cadeira, sem toalha, sem prato. Ninguém deixou um lugar para mim num canto, porque seria preciso, deve ter sido pensamento unânime. Afinal, eu deveria estar no lugar de honra. Vejo tia Dona se mexer na mesa principal. Ela se levanta, pega o próprio prato e atravessa o salão até mim, trazendo garfo e faca enrolados num guardanapo. Vai, come alguma coisa. Moren, do outro lado do salão, ergue o queixo e parte para cima de Dona Dona como um furacão contido. Não a incentive. Ela berra alto bastante para metade dos parentes escutar. Está fazendo cena, parecendo miserável. Se quer mesmo comer na mesa dos filhos, que vá. Eu tenho 34 anos. Sou dono do prédio onde meus pais moram. Tenho meu próprio negócio. E ali, no meio da dança de pratos e olhares, minha mãe me convida a participar de um banquete infantil. Tia Dona nem pestaneja. Mas Moren não se dá por satisfeita, ela tem o tornozelo quebrado. Você exagera tudo, retruca Dona. Foi reconstruído cirurgicamente há 6 semanas. Ela está andando, não está? Não pode ser tão ruim. Um suspiro coletivo corta o salão. Do alto da mesa principal, a voz de Gerald se ergue como um sinal de distração. Podíamos simplesmente comer? É o discurso preguiçoso que encerra qualquer discussão, o mesmo que um homem cansado de brigar puxa o cobertor até o queixo e finge não ouvir nada. Coloco o prato de tia Dona na mesa mais próxima. Dou uma olhada na mesa principal, o banner pendurado, os arranjos florais alinhados no centro, os talheres impecáveis, os $6.500 investidos numa festa que, percebo agora, nunca foi sobre mim. Abro minha clutch pela primeira vez na noite e minhas mãos encontram um envelope de papel dobrado em 3 partes, com um corte nítido. Embaixo, preso com um clipe, está o extrato bancário. Ainda não puxo nada para fora. Fico ali, clutch aberta, e recorro ao último olhar de toda a cena. Vejo os arranjos que escolhi às 6 da manhã, mancando só com uma mão para rolar o site de atacado enquanto meu tornozelo latejava, as toalhas brancas, não marfim, mudadas à força porque Moren decidiu 3 vezes a cor, as luzinhas de corda que procurei em 4 fornecedores até achar em estoque. $6.500. E ela dizia que eu ajudava. Volto a olhar para a mesa principal, o copo de vinho da minha mãe pela metade, o prato limpo do meu pai, a terceira cerveja do Brent. E vejo Tiffany interrompendo o ar vazio do meu lugar, o guardanapo quase intacto, como se quisesse se tornar invisível. Eu fico pensando na nossa conta conjunta, naquele espaço vazio onde antes havia $18.000. Lembro do rosto do doutor em lei quando explicou o programa de reabilitação. Sério, preciso, a diferença entre voltar ao normal e ficar limitado para sempre. Penso no Dean, no meu tornozelo, na minha carreira, em cada manhã que vou acordar sentindo as sequelas do dinheiro que meus pais pagaram com o meu próprio suor para bancar meu vício em apostas e minhas bebedeiras ao volante.
Se eu me sentar de novo, em qualquer mesa, em qualquer canto que eles escolherem, vou assinar aquela renovação em 45 dias e nada vai mudar. Nunca. Então puxo os papéis do bolso da clutch, dobrados, ainda lacrados, aguardando minha decisão. Dou um passo em direção à mesa principal. A muleta bate no assoalho de madeira, 1, 2, 3 toques ritmados. A tia dona me observa, mas não se move. Não fiz discurso, não ensaiei as palavras. Só sei que, se eu voltar para o meu lugar, nunca mais me levantarei por mim mesmo. O som da muleta ecoa como um metronomo antigo, tatata. Alguns convidados na nave central ergem os garfos. As cabeças se voltam. Passo pela mesa dos Lombardi, a senhora Lombardi cutuca o marido, que larga o vinho no cálice. Sigo adiante e vejo a tia-avó Ruthie, com aqueles olhos que já suportaram 60 anos de dramas da família Fiennes, me fitando como se esperasse esse instante há décadas. Paro atrás da cadeira do Gerald, tão próximo que posso ler o monograma bordado no bolso da camisa, a mesma camisa que comprei para ele no Natal passado. A Maureen ergue o olhar e, em menos de um segundo, seu rosto passa por 3 emoções: surpresa, aborrecimento, medo. Ela sussurra, com voz de ordens: senta aí. Não é hora. Estou de pé há 1 hora, mãe. Num tornozelo reconstruído. Acho que mereço dizer algo. O Gerald gira a cadeira. Agora não é hora. E quando vai ser? Pergunto. Ele pisca, confuso. Lembro da ligação de 3 dias atrás, vamos conversar depois da festa. Não estraga a noite da sua mãe, ele me mandou por palavras dele mesmo. A mesma noite em que ele veste o terno que eu comprei, come a comida que eu paguei, num evento que eu organizei. Agora o salão está em silêncio, não um silêncio confortável entre 2 brindes, mas o silêncio carregado de 53 pessoas que percebem que algo está prestes a acontecer. Com cuidado, pôs o envelope entre o copo de água do Gerald e o vinho da Maureen. A folha branca ali parece um suspiro contido. Não vim estragar a festa de vocês, começo, com voz calma, quase confirmando um pedido de buffet. Vim acabar de estragar a minha vida. Ninguém se move. Ninguém respira. Desdobro a primeira página. Pai, mãe. Mantenho o tom neutro, conversado. O apartamento em que vocês moram, de quem é a propriedade? A boca do Gerald abre e fecha, sem som. Mas o que isso tem a ver com alguma coisa? Silêncio. A Maureen aperta o calo da taça até os nós dos dedos ficarem brancos. Então, de 2 fileiras atrás, tia-avó Ruthie solta: eu achei que era de vocês. Eles não são. Olho para a Ruthie, depois retorno meu olhar para eles. Eu comprei aquele imóvel há 3 anos, quando estavam 3 meses sem pagar o aluguel e prestes a ser despejados. Eu sou o dono. Eles me pagam $400 por mês, quando o preço de mercado gira em torno de 1.400. Assim que pronuncio esses números, o salão parece suspender a respiração, sussurros rastejantes, como vento entre folhas secas. O tio Ray se inclina para frente na cadeira, os olhos da prima Ellen se arregalam e uma mulher na mesa 6 vira-se para o marido, estremece os lábios num murmúrio inaudível. A mão de Maureen tomba do tampo da mesa. Dean, você está pintando tudo mais feio do que realmente é, diz minha mãe, a voz trêmula. Eu toco no envelope diante de mim, calmo como quem bate com leveza no vidro. Isto é um aviso de não renovação de 30 dias. Seu contrato de locação vence em 30 de abril e eu escolho não renová-lo. Gerald pega o papel, o rosto desaba, não fica vermelho, não se inflama de raiva, empalidece o tom de alguém que descobre, tarde demais, que o chão sobre o qual pisou sempre foi de outrem. Você não pode fazer isso, engasga Maureen, a voz rachando no fim da frase. Esta é a nossa casa. É minha propriedade, responde com frieza. Você atrasou o aluguel 11 vezes em 36 meses. É infração de contrato. Gerald pousa o aviso sobre a toalha estampada, a mão trêmula faz o papel estremecer. Mas não termino ali. Há algo mais que precisa ser dito, eu busco o segundo documento.
É um extrato bancário de uma única folha, com 4 lançamentos destacados em amarelo. Abro sobre a mesa para que Gerald e Moren vejam. Não sussurro. 6 semanas atrás, fiz uma cirurgia de reconstrução no tornozelo. Guardei de lado $18.000 para a fisioterapia em uma conta conjunta emergencial. Seu pai sacou cada centavo. O salão trava num silêncio tenso. Gerald fixa o olhar nos trechos em amarelo e não ousa tocar o papel Moren prende o ar na garganta, o rosto se enche de pânico. Nós íamos devolver, murmura Gerald. Para onde foi o dinheiro, pai? Não há resposta. Viro-me para Brent, recostado, braços cruzados, maxilar tenso. Pela primeira vez aquela noite, seu sorriso se apaga. Foi para as dívidas de jogo dele, digo, para as multas do DUI e para uma penhora na Ridgemont Pony Trade, na Rodovia 9. A cadeira de Brent range ao arrastar-se no piso frio e ele ergue-se de um salto. Você não sabe do que está falando. Milhões de dólares, 4.200 em 14 de março, o dia em que seu caminhão foi apreendido. Ele volta a sentar-se com a lentidão de quem perde o ar. Já não são mais sussurros, vozes baixas, respirações cortadas, cadeiras rangendo ao avançar de gente inclinada. Na mesa 4, uma mulher tapa a boca com a mão, os olhos arregalados. O tio Rei encara Gerald com um desprezo que nunca lhe vi antes. Tiffany olha ora para Brent, ora para mim, até que algo no seu rosto se torce, não em fúria, mas em reconhecimento lento. Ela percebeu a forma exata da mentira onde sempre esteve. Da cabeceira, a tia Dona levanta-se de um salto. Sua voz explode no silêncio do salão. Moren, é verdade? Você tomou o dinheiro da cirurgia dela? Moren ergue-se também e as lágrimas vêm num instante, no compasso exato de alguém acostumado a defender-se com culpa. Ela aperta um guardanapo contra o rosto e respira com dificuldade. Isto era exatamente o que mais temia, diz ela, a voz trêmula. Eu estava sob tanto estresse. A dor, os analgésicos depois da operação. Eu não tenho-me reconhecido. E ali, sob o olhar incrédulo de toda a família, cai o véu da impunidade e desponta a verdade que ninguém mais podia ignorar. Deixo a sentença pairar no ar, como uma pedra lançada num lago em pleno silêncio. O salão inteiro parece tatear em busca de respostas antes que eu fale. Não estou usando analgésicos, mãe. Parei 2 semanas depois da cirurgia. Só ibuprofeno. O doutor em lei pode confirmar. Moren balança a cabeça, as lágrimas correm pelo rosto. Você está confusa, querida. Nem ao menos entendo o que está dizendo, mas antes que possa completar, minha prima Ellen se levanta. O vestido verde dela brilha sob o lustre e ela avança, determinada. Tia Miane, você disse à minha mãe que Andine era viciada em remédios. Foram suas palavras exatas, ela está fora de controle. Um tremor percorre a sala e de algum canto perto da mesa 3 vem um o quê? A grande tia Ruth apoia a bengala no chão, o clique quando como um estalo da autoridade. Miane se volta, tensa. Eu nunca falei em vício. Eu disse dependente. Há diferença. Não há, Moren. A voz de tia Dona surge calma e firme, feita para pôr um ponto final. Você disse que ela estava fora de controle. Ligou para mim na terça-feira passada e falou isso. Eu anotei porque não acreditei em você na hora. Agora entendo porquê. Moren larga o guardanapo, o rosto cora de frustração, não só de choro, mas de vergonha. O conto que ela vinha tecendo para se proteger desfia-se em público, diante das pessoas que ela queria impressionar. Vocês estão todos do lado dela. Depois de tudo o que fiz por esta família. O silêncio responde por todos. Gerald ergue as mãos, gesto universal de quem tenta manter as rédeas, aparentando calma. Gente, por favor. Isso é assunto de família. Vamos resolver em particular. Você já teve sua chance, pai. Minha voz segue firme. 3 dias atrás você mandou eu deixasse para lá. Eu disse que falaríamos depois.
Você disse, não estraga a noite da sua mãe. Nesta mesma noite em que você usou um terno que eu comprei, num prédio que eu decorei, pagando a conta do jantar. Faço uma pausa e, num só fio de voz, concluo, cansei de manter em segredo quem me roubou. A bengala de tia Ruth bate no chão mais uma vez, marcando o momento. Gerald, você pegou o dinheiro daquela garota ou não? Ele encara a mesa, o extrato bancário aberto à sua frente, com as áreas amarelas destacadas. Fica em silêncio. Ela acena, satisfeita, era tudo o que eu precisava ouvir. Brent empurra a cadeira para trás, irritado. Isso é loucura. Ela está querendo chamar atenção, sempre foi dramática. Ao lado dele, Tiffany ergue a cabeça, os olhos fixos no centro da mesa. Você disse que ela se ofereceu para ceder a cadeira, que ela estava de acordo. Tiffany fica fora disso, Brent quase grita. Ela não responde. Depois, pega a bolsa do encosto minha cadeira e se levanta sem uma palavra. Caminha até o outro extremo do salão e senta-se ao lado da grande tia Ruthie, que aperta sua mão uma única vez, silenciosa. Agora a mesa principal tem um lugar vazio e a ironia não me escapa. Aponto para o aviso de não renovação que ainda repousa diante de Gerald. Isto é um aviso de não renovação de 30 dias. Seu contrato de aluguel vence em 30 de abril. A verdade, finalmente, está à vista de todos. Não vou renovar o contrato. Vocês têm 30 dias para encontrar outro lugar. Mian agarrou a borda da mesa, o rosto contraído de raiva e surpresa. Você não pode nos expulsar. Somos seus pais. Não estou expulsando ninguém, respondi, com voz firme. Estou apenas recusando renovar um contrato que vocês violaram. Aluguéis atrasados cronicamente, acesso indevido às minhas finanças e $18.000 sacados sem meu conhecimento ou consentimento. Gerald empalideceu. Seu tom ficou pequenino, menor do que tudo o que eu já tinha ouvido vir dele. Para onde a gente vai? Isso já não é problema meu, pai. Passei 10 anos resolvendo os problemas de vocês. Cansei. As palavras saíram limpas, sem tremores, sem lágrimas. Não porque eu não sentisse dor, sinto, e há anos, mas porque essa dor não é novidade. É dívida antiga que carrego silenciosamente até esta noite. Mais uma coisa, acrescentei, abrindo a pasta sobre a mesa. Liguei para o banco hoje cedo. Gerald, seu nome foi removido da conta conjunta. A partir de agora, qualquer saque só poderá ser feito com minha autorização. Olhei para meu pai, depois para minha mãe e por fim para o resto da sala. Dobrei o extrato bancário e o aviso de não renovação, guardei-os de volta na pasta. Paguei esta festa, o salão, o buffet, as flores, o bolo. Paguei pelo seu condomínio. Paguei as multas do Brent, as dívidas do Brent, os erros do Brent. Mas não pago mais o preço do meu próprio silêncio. Fechei a pasta com um clique metálico, quase imperceptível. Mas em silêncio profundo, até um estalo soa como uma porta batendo. Talvez seja mesmo. Tia Dona foi a primeira a se levantar. Ficou ali sentada, paciente, à espera desse momento. Me envergonha não ter dito nada antes, disse, encarando Mian. Você explora essa moça desde que ela tinha 24 anos, e eu fiquei calada. A culpa é minha. Tia-avó Ruth levantou a bengala alguns centímetros do chão e deixou que ela atingisse o piso com firmeza, seu jeito de dar a última palavra naquele salão. Gerald, vou ligar para seu irmão Harold amanhã. Ele precisa saber exatamente o que você fez com aquele dinheiro. Brent se levantou sem dizer nada, pegou a jaqueta e foi embora sem olhar para trás. Tiffany permaneceu ao lado de Ruthie, as mãos no colo, completamente imóvel. Maureen, por sua vez, chorava de verdade agora, não as lágrimas calculadas de antes. O choro de quem tem o roteiro da própria vida rasgado ao meio. Você está destruindo a nossa família. Gritou ela. Então voltei a olhar para minha mãe, aquela que me criou e que espalhou por aí que eu era viciada em remédios para desacreditar minhas palavras de então. Não, mãe. Eu estou apenas mudando as regras do jogo.
Há diferença. De mesas ao redor do salão, convidados começaram a se levantar, murmurando, buscando casacos. Tio Rei sacudiu a cabeça em reprovação. 2 colegas de trabalho do meu pai, aqueles que vieram da fábrica, juntaram-se em silêncio às esposas e se dirigiram à porta. Mas alguns se aproximaram de mim, primo Frank, o vizinho da LMM Street. Colocaram a mão no meu ombro, apertaram com firmeza. Não precisaram dizer nada. Meu pai, Gerald, continuou sentado. E dessa vez eu também fechei a porta. Ele estava sentado na cadeira de sempre, no topo de uma mesa que, por alguma razão, já não parecia comandar nada. À sua frente, um pedaço de papel dobrado aguardava como um fim de linha. Você pode chorar, mãe, eu disse baixinho, mas não dá para reescrever o que aconteceu. Hoje à noite, não. Peguei minha muleta, ajeitei a bolsa debaixo do braço e caminhei até a porta. Cada passo parecia um eterno retorno. A bota, a muleta, o rangido do assoalho de madeira, fruto de intermináveis negociações por telefone para alugar um salão de verdade, conforme exigira Mien, sem aquele piso de borracha de fachada. O eco reverberava. Ninguém me deteve. Quase na saída, encontrei a tia-dona vestindo casaco e segurando a bolsa como quem se prepara para ir embora de vez, no mesmo instante em que eu fizesse. Precisa de carona? Rachel está lá fora. Ela assentiu e impôs um abraço cuidadoso que desviou da muleta, a mão apoiada com ternura na nuca, um laço de antes, dos abraços que minha mãe me dava quando eu era pequeno, antes de aprender a diferenciar quem era útil e quem era digno de carinho. Empurrei as portas duplas e me lancei ao estacionamento. O vento da Pensilvânia, frio e cortante de fim de abril, deu boas-vindas ao meu rosto. O céu, límpido e cravejado de estrelas indiferentes a festas de aniversário. O carro da Rachel esperava a 3 vagas de distância, motor em ponto morto, vidro baixo. Ela me observou por cima dos óculos de leitura. E então? Como foi? Ajoelhei-me com cuidado no banco do passageiro e senti cada articulação suspirar aliviada. Não há mais nenhum jantar de família me esperando. Rachel engatou a marcha, segunda-feira tem fisioterapia. É um começo. Quase ri, quase. Saindo do estacionamento, olhei pelo retrovisor para o salão da VFW. A faixa 40 anos de amor ainda tremulava atrás das portas de vidro, as luzes de corda ainda pescavam lá dentro. A festa tecnicamente continuava, mas eu já não era parte dela. E, pela primeira vez em 10 anos, aquilo soou e fez, certo. Dirigi leve, ou melhor, mais leve do que me lembrava de sentir. No dia seguinte, as ligações começaram cedo. Moren, primeiro. Deixei cair na caixa postal a mensagem chorosa e acusatória. Você nos humilhou, humilhou seu pai. Tomara que se orgulhe de si mesma. Depois manteve o script, ligar para a tia-dona, para o tio Rei, para todos os primos e segundas primas possíveis. Exagerou, instável, precisa de ajuda. Não colou, muita gente viu eu ali, em cima do tornozelo fraturado, enquanto um desconhecido se acomodava no meu lugar. Muitos ouviram o Gerald dizer é só uma cadeira e presenciaram a mãe me chamar de viciada em remédios, com o extrato bancário escancarado na mesa. À tarde, tia-dona me ligou, sua mãe me chamou aos prantos, mas eu disse mesmo que disse a você, ela trouxe isso para si. De noite, a prima Ellen mandou um SMS, sinto muito por não ter falado mais. Deveria ter falado. Amo você. E, no grupo da família no Facebook, a tia-avó Ruthie, que clica nos posts com a mesma precisão de sua bengala, disparou, o que vi ontem à noite partiu meu coração. Não foi pelo que Andine fez, mas pelo que lhe fizeram. A menina merecia mais dos pais. Vergonha de quem discorda, li entre 14 reações em uma hora, todas corações. Na segunda, Gerald me manda um podemos conversar? Não respondo, não é castigo, é só que ainda não estou pronta. Há diferença. Na terça, 4 parentes aparecem para me apoiar, 2 pedem espaço, um desconvoca Andine do batizado de maio. Aquele cantinho ficou vazio, mas desta vez não sou eu quem está lá. A matemática prática é brutal, a pensão de Gerald Moinho dá $1.900 mensais. Moren não tem renda.
Os 400 que cobrei pelo meu apartamento foram um alívio que eles nunca reconheceram. No mercado, ali, o aluguel sairia por 1.400, algo que definitivamente não teriam como pagar. E eu não ia renovar o contrato. Em meados de maio, eles se mudam para um apartamento de um quarto em Donor, 20 minutos mais longe da cidade. Menor, mais antigo. O corredor fede a limpador de carpete. Gerald carrega caixas em silêncio. Maureen, fiquei sabendo depois, passou o dia chorando. Não fui chamada, nem me ofereci. Brent some por 2 semanas depois da festa. O telefone dele dá caixa postal direto. Tiffany alertou Ellen, terminou tudo na manhã seguinte. Não confiava mais em nada do que ele dizia. Uma garota esperta, Ellen comenta. Ninguém na família dá dinheiro para ele agora, não porque o odeiem, mas porque descobriram para onde o dinheiro ia. Consciência é um poderoso desinfetante. 3 semanas depois da festa, Gerald liga de verdade, a voz baixa, sem a postura de sempre. Cometi um erro com o Dean. Eu sei, pai. Eu deveria ter falado com você, pedido sua opinião. Mas erro é uma vez. Isso foi um sistema. Longa pausa. Ouço a respiração dele, o que você precisa de mim? E eu digo, $18.000, em parcelas de 300 por mês, direto da sua pensão, demora 5 anos, ok? E pai, nunca mais assine nada nas minhas contas. Ele concorda. Não é perdão, não é reconciliação. É só a linha de partida, a primeira transação honesta entre nós em uma década. Eu aceito. A clínica de fisioterapia na Grand Street tem luz fluorescente e aquele cheiro de álcool. Quando o doutor Henley lê meu exame inicial e anuncia, semana que vem começamos o programa completo, quero chorar ali mesmo na sala de espera. Pago o primeiro mês com minhas economias e com a primeira parcela de Gerald, 300 depositados pontualmente, conferi 2 vezes. Meu tornozelo responde à terapia como terra à chuva, desponta devagar, depois de repente. Na 3ª semana já apoio parte do peso sem a bota. Na 6ª, a muleta vira bengala. Na 8ª, deixo a bengala no carro. E meu trabalho? Nem perde o ritmo. Um retiro corporativo na semana pós-festa, um jantar de formatura, um casamento pequenino em Scranton. Ninguém dos clientes faz ideia do que aconteceu na minha família. Todos me conhecem como a mulher que chega antes de todo mundo, vai embora depois que o último convidado sai e ainda dobra cada guardanapo com perfeição. Mas, para mim, tia Dona é a família que escolhi. Ela me leva à terapia às terças, dias em que a agenda mal deixa espaço até para respirar. Nos fins de semana, a prima Ellen aparece com cafés fortes e seu reality show brega favorito e passamos horas rindo das situações mais absurdas. Certo dia, abri minha caixa de correspondência e encontrei uma carta, escrita em elegante cursiva por Maureen. Você destruiu nossa família. Tomara que um dia entenda o que fez. Li aquelas palavras, dobrei o papel com cuidado e o guardei na gaveta da cozinha, ao lado do antigo contrato de aluguel e de um extrato bancário. Não respondi. Afinal, minha própria mãe acusou-me de ter despedaçado tudo. E, cá entre nós, fiquei-me perguntando, teria eu, de fato, quebrado alguma coisa ou apenas parado de sustentar algo que já estava estilhaçado há tempos? Muita gente carrega esse peso, desafiar certas pessoas vira sinônimo de virar vilã. Já disseram a você que era demais só porque você se protegeu? Sim, eu entenderia sua história. Aqui, no meu canto, espero ouvir você também. Quero confessar algo que levei uma década para entender, acreditei que doar sempre seria igual a amar. Pensei que, se eu pagasse as contas, ajudasse em tudo e aparecesse a cada reunião, um dia eles veriam não a organizadora, a consertadora ou a caixa eletrónica, mas Andine. Mas isso nunca aconteceu. O motivo é simples, eu não estava comprando amor, eu estava comprando permissão para existir naquela família e esse é um preço que ninguém deveria pagar. Não trago isso como sermão, mas como um alerta que gostaria de ter escutado mais alto e mais cedo. Generosidade sem limites não é generosidade, é uma troca desigual, na qual quem dá sempre fica sem fogo primeiro.
Meus pais não são monstros, são pessoas que tomaram decisões egocêntricas, pequenas e danosas, criando um sistema que funcionava para todos, menos para quem sustentava tudo. Gerald escolheu o silêncio porque era mais fácil do que a honestidade. Moren escolheu Brent porque, ao admitir o fracasso dele, teria de admitir o próprio. E eu escolhi continuar endossando cheques porque temia a dor do vazio que surgia quando parasse de pagar tudo. Só que, naquele canto escuro em que me encontrava, apoiada numa muleta numa sala pela qual eu mesma pagava, aquela ausência já existia havia anos. Eu apenas não a sentia porque tentava preenchê-la com dinheiro. Descobri que estabelecer limites não é egoísmo, foi a coisa mais sincera que fiz por mim mesma. Não me afastei porque deixei de amá-los, afastei-me porque passei a mamar o suficiente para não aceitar ficar em cantos escuros. E isso foi o começo da minha verdadeira liberdade. 4 meses se passaram desde o acidente. Hoje, meu tornozelo está a 100%, ok, 80%, recuperado. Ontem caminhei 2 quilômetros sem sentir dor, a primeira vez desde aquele dia fatídico. No sábado, até usei salto num encontro com um cliente, salto baixo, mas ainda salto. Minha fisioterapeuta me bateu palmas num high five que soou como o maior reconhecimento possível. E a grande novidade, o meu condomínio finalmente foi alugado. Os novos moradores são um casal jovem, comemorando a primeira casa própria. Sinto que, ao fechar aquela porta pela última vez, também fechei um ciclo e abracei outra etapa da minha vida. Afinal, não existe gesto de amor maior do que cuidar de si mesmo em primeiro lugar. Eles depositam $1.400 no primeiro de cada mês, sem nunca me pedir um centavo para bancar o vício em jogos do irmão. Gerald, por sua vez, pagou em dia as 3 vezes que deveria, sempre com discrição, dinheiro entrando na conta e nenhum comentário. Nossas conversas são curtas, 5, talvez 7 minutos no telefone. Nunca mencionamos Moren ou Brent, falamos do tempo, dos Phillies e se o café da lanchonete da rua principal mudou de blend. Não é conversa calorosa, mas é sincera. E ser tratado com sinceridade já é mais do que eu tinha antes. Moren não me procurou desde que recebi sua carta. Ouvi pela Ellen que ela está se adaptando ao apartamento em Donor e que conta a todo mundo que eu passei por um momento difícil. A versão dela da nossa história será sempre outra. Quanto a Brent, sei apenas que ele se mudou para algum lugar, talvez a Allentown. Ninguém sabe, ninguém pergunta. No domingo passado, organizei a festa de aniversário da tia Dona. Ela fez 59 anos. Eram só 20 convidados, um churrasco no quintal, pratos de papel e luzinhas de Natal penduradas entre 2 carvalhos. No centro da mesa havia uma cadeira com o meu nome, não um cartãozinho formal, mas o sorriso da Ellen quando ela bateu no assento e perguntou: "Reservei um lugar para você." Eu sentei primeiro e fui o último a sair. Ninguém sugeriu que eu me levantasse, ninguém insinuou que eu ficaria mais à vontade em outro canto. Foi a primeira festa que planejei em que realmente pude me sentar à mesa. Se, neste momento, você está empurrado para o canto de alguma família que diz que o seu conforto não importa, que sua dor não é real bastante ou que sua contribuição não vale uma cadeira à mesa, escute isso, aquela cadeira nunca foi apenas um móvel. Foi um teste. Toda vez que pediam para eu me afastar, encolher-me, abrir mão de mim mesmo, eles verificavam se eu ainda o escolheria em vez de me escolher. Por 10 anos, passei em todas as provas. A única vez que falhei foi a noite em que, pela primeira vez, acertei de verdade. Não digo para você romper com seus parentes nem explodir festas de aniversário. Cada caso é único, cada família tem sua gravidade. Mas escute bem, quando sua saúde, seu dinheiro e sua dignidade estão sendo atacados e os agressores são exatamente aqueles que deveriam protegê-lo, estabelecer limites não é opcional. É sobrevivência. Hoje não carrego raiva. Carrego clareza. Sei exatamente quanto valho e quanto estou disposto a pagar. Esses 2 números finalmente coincidem. E, a propósito, meu tornozelo está ótimo. No sábado passado, calcei saltos pela primeira vez em 6 meses, saltos de 3 centímetros, num azul marinho perfeito para combinar com o vestido que comprei para mim mesma. Foi espetacular. Obrigado por acompanhar minha história até aqui. Se ela tocou você de alguma forma, inscreva-se e ative o sininho para não perder o próximo capítulo.
Na descrição também deixei o link de outra história. É sobre alguém que descobriu que sua família realmente devia a ele, depois de ter ouvido por toda a vida que devia tudo à família. Vá lá conferir e lembre-se, a sua paz não é negociável. Quando as luzes do palco finalmente se apagaram e as cortinas se fecharam pela 18ª vez, um silêncio doce pairou no ar. O narrador, com um sorriso cansado, ergueu a mão num gesto de despedida e, virando-se para a plateia que o acompanhara até ali, sussurrou com firmeza: "Nos vemos na próxima."